Alô, mulherada! Mulheres que trabalham aí na engenharia, estudam. A gente tem algumas dicas aqui para vocês hoje. E, parando aqui para pensar, a gente começou a achar o seguinte: vamos trazer pessoas importantes aqui e que tem a ver na área e passou por alguns problemas que vocês, mulheres, passaram. Né, Cleiton? Exatamente isso, mulherada. Você que é mulher, você que é engenheira, técnica também, da área da engenharia em si. Estamos aqui hoje com elas, né, Gabriel? Com elas, umas mulheres bem respeitadas pela gente e nossas amigas também. Tudo bom? Micaela e Lucy. Lucy, vou falar Lucy. Sejam bem-vindas. É, né? Melhor. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo Muito convite. obrigada. Então, a gente, como já tinha discutido algumas vezes, né? Porque a gente conversa antes, né? Algumas coisas, né? Para chamar, tem um atrativo para chamar elas, né? Mas a gente vai ter um roteirinho aqui a seguir, mas a primeira coisa que a gente vai pedir é para vocês se apresentarem aí pro público. Perfeito. Quer começar? Eu começo. Posso começar? Perfeito. Me chamo Lucy Paiano, tenho 28 anos, sou engenheira civil, pós-graduada em segurança do trabalho e em estruturas de concreto. Sou especialista também na área de patologia da construção civil. Iniciei na área através do curso técnico em edificações. Me apaixonei de cara, né, pelo curso. Comecei a trabalhar desde então, desde a formação do técnico, então ao todo são 13 anos de experiência na área. Atualmente eu sou sócia fundadora da Star Engenharia, que atua justamente nesse ramo de patologia da construção e também com a parte de gerenciamento de contratos. Bacana. Difícil falar depois dela, né? Trouxe um currículo desse, como é que a gente fala agora? Bom, olá a todos aí os espectadores e espectadoras. Meu nome é Micaela Midon, sou engenheira civil também. A minha área, minha especialidade é na área de saneamento. Atualmente eu faço doutorado na UERJ, na área de saneamento, que é a minha grande paixão. Atualmente eu trabalho no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no CREA. Então, sou responsável pelo programa Mulher e pela assessoria do nosso presidente, Miguel Fernandes. E dentro da área de saneamento, a minha atuação é na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Mas hoje estamos aqui para falar das mulheres na engenharia de forma geral. Obrigada aí pelo convite. Muito bacana, o assunto hoje vai ser bem legal com vocês duas, né? São sensacionais, tem a admiração aqui da gente, né, Cleiton? Mas eu queria só fazer um parênteses, né? Abrir um parênteses aqui, que é o seguinte: a gente hoje vive numa sociedade que está cada vez mais caminhando para ter essa igualdade e mostrando para o povo, né, em geral, que as mulheres elas são capazes, né? Sim. E principalmente aqui numa área assim que sempre foi muito... A maior parte, né, dos profissionais eram homens, né? E são ainda, né? Mas cada vez mais as mulheres estão chegando. Mas assim, no geral, na nossa população e outras atividades, né, aqui que a gente vê no nosso cotidiano, o Rio de Janeiro ele tem se notabilizado muito por estar nessa luta, né? A gente vê que a prefeitura hoje existe uma secretaria voltada, né, para políticas e promoções da mulher. Inclusive, né, a secretária é a Joyce Trindade. A gente vai deixar aqui até uma sugestão para você, Joyce, que é o seguinte: sabe o prêmio Nise da Silveira? Nós estivemos lá, não foi? Estivemos lá. Então, nós acompanhamos. O prêmio é o seguinte: são mulheres que se destacaram por alguma atividade na sociedade. Uhum. E nós tivemos lá no dia, quem estava recebendo a premiação, tinha a Débora Falabella, tinha aquela menina que faz Tem a influência que brinca muito com anda de chinelo lá em Madureira, mostra como é que é o subúrbio. Mas, na verdade, nós fomos prestigiar a subprefeita Marli Peçanha, né, que foi com quem a gente trabalhou, e ela recebeu também muito merecidamente esse prêmio. Mas fica a sugestão, Joyce, nós temos duas mulheres aqui que são capazes, e você vai entender no final, de receber essa premiação, tá? E aí acho que seria justo para vocês, tá bom? Mas aí a gente vai comentando aqui e vai ver que no final o pessoal vai ver que essa homenagem seria justa. Ou né? Não, né? Não sei. Espero que sim. Mas então, a gente vai... Vocês já se apresentaram? Cleiton quer fazer alguma menção? Não, aí? Pode dar sequência. Vamos lá, o nosso episódio aqui, como a gente ainda não deu o nome pro episódio aqui pro pessoal, é de capacete e salto, mulheres que constroem o futuro. E vocês são uma ponte para isso.
E aí a gente vai começar da seguinte maneira. Vamos quebrar um pouquinho o gelo aqui, né? Perfeito. E brincar um pouquinho. Só faltava você dizer que a gente vai fazer TikTok agora. Não, isso é depois. É no final. Eu estava me preparando. Depois. A gente vai começar com a seguinte pergunta. Qual a situação mais absurda que vocês já ouviram por serem mulheres na obra ou, no seu caso, Micaela, no dia a dia que envolve a sua profissão, Sim. entendeu? No caso, a engenharia no meio do saneamento. Então, Muito boa pergunta. vamos lá? Qual das duas quer responder primeiro? Micaela. Eu primeiro? Agora começa com você, Micaela. Coisa mais absurda. Aí é um conjunto, não diria nem só por eu ser mulher, mas também por eu ser nova. Sim. Eu fui substituir, né, ali dentro da representação, fui substituir o presidente Miguel na representação na ABS ainda, quando ele era o presidente da ABS. Eu cheguei para a reunião, a pessoa olhou assim para mim, é você que vai substituir? Eu falei, sou sim, eu mesma. Ele mandou você? Absurdo, né? Ele não podia ter mandado outra pessoa, não? Aí eu falei assim, poderia, mas eu estou aqui, eu sou engenheira e civil, assim como ele, faço parte da associação também. Se eu estou aqui é porque ele acredita que eu sou capacitada para estar aqui. Com certeza. E a pessoa ficou meio assim, acho que eu não convenci ela não, mas continuei na reunião e a partir daquele dia o presidente Miguel me colocou como representante. E aí eu fui substituindo ele na representação e dali em diante eu virei representante. Assim como dessa vez, algumas outras que eu, por ser nova, né, eu tenho 26 anos, e sou mulher. Fui, É o combo, quando eu né? comecei, exato, O quando eu combo. comecei Ser aí mulher nas e- representações, né, da associação ou representando alguma instituição, era sempre, assim, um desconforto para algumas pessoas, porque esse ambiente geralmente é um ambiente muito masculino, como você falou, a engenharia como um todo, mas também é um ambiente muito mais experiente, digamos assim, né, de pessoas Verdade. com mais idade. Então, eu acredito, né, que ali eu gerei um choque em duas vertentes diferentes. E aí acaba que a pessoa, às vezes, tem dificuldade de aceitar, né? Uma pessoa mais nova, não sabe de nada, tava fazendo o que aqui? Mandou você? Como você se sentiria, Lu? Se a pessoa chegasse e falasse assim, nossa, mas ela mandou você? Não, eu acho que eu daria a mesma resposta que você deu, né? Estou aqui pela minha capacidade e competência. E assim, pegando um gancho nisso que a Micaela falou, eu concordo plenamente que é um combo, né? Não só por ser mulher, mas também pela pouca idade de experiência, porque eu comecei no canteiro de obra muito jovem. Então eu passei por isso e às vezes não tem um comentário assim diretamente expresso, mas um olhar, um comentário, um burburinho, você percebe que você gera um desconforto. Exatamente. Tem uma resistência, principalmente das pessoas que têm mais idade no canteiro de obra. Então, assim, hoje, graças a Deus, isso foi superado, né? Já sou vista com outros olhos pela equipe, até mesmo pela minha trajetória, mas o começo sempre tem um pouco mais de dificuldade nesse contexto. Isso é verdade. Impressionante isso, né, Gabriel? E a gente percebe isso no dia a dia, no campo ainda, né, Gabriel? No dia a dia do trabalho, que isso ainda acontece. Acontece. As pessoas não conseguem aceitar a mulher e a idade. Um ponto São duas barreiras. duas barreiras terríveis, porque é o que elas falaram. Por ser mulher já é difícil. Aí vem um combo. E a idade, porque elas são muito novas, Gabriel. Sim, Exatamente. Isso é verdade. E assim, uma coisa que eu acho importante ressaltar também é não generalizar. Porque eu também tive a presença de muitos homens, assim, profissionais da área que foram essenciais na minha formação, no meu aprendizado, né? Vocês são exemplo disso também, fomos colegas de faculdade. Então, não generalizar, eu acho que é muito importante, porque, embora aconteça muito, não são todos, né? Então, assim, tive um excelente mestre de obra, já é falecido, né? O seu Severino, mas me ensinou muito. Muito do que eu sei de campo eu aprendi com ele.
citar nome é complicado, que a gente pode acabar esquecendo alguém, né? Mas, assim, Werneck, que é técnico de segurança, me ensinou muita coisa também na área. Bruno Colodete, arquiteto e engenheiro de segurança também. Então, assim, muitas pessoas que passaram pela minha vida, mesmo sendo homem, acreditaram, me ensinaram, me ajudaram e sempre me respeitaram, não só como mulher, mas também como profissional da área. Isso é importante, porque isso vai também dando credibilidade pra gente e confiança. Porque quando você se depara com uma situação dessa, se você não tá muito convicta do que você é, né, e da sua capacidade, isso pode balançar você. Com certeza. E a gente sabe que, como as mulheres ainda são minoria, muitas delas, assim, quando você pega ali a parte de trancamento de registro do CREA, a maior parte é feminina. Exatamente por essas dificuldades, enfim, e de várias outras. Mas elas acabam duvidando de si mesmas, né? Da sua própria capacidade. Então, quando você tem alguém que te dá aquela força e fala, não, você consegue, e te ajuda, e te instrui. Você é recém-formada? Não, é assim que se faz. Olha, é desse jeito. Vem aqui, eu te ensino. E te acolhe. Sim. Isso gera em você mesma uma autoconfiança. Então, acho que as suas palavras, assim, são ótimas nesse sentido de que a gente não pode generalizar. Sim. Tem, sim, alguns casos, mas acho que isso tem mudado muito. As pessoas têm sido bem mais abertas e adeptas às mulheres na engenharia e têm nos ajudado muito, assim, no início, né, da profissão. Eu tive trabalhei, né, na Fundação Rio Águas com a Vânia Reis, que é engenheira civil e gerente de orçamento há muitos anos lá na fundação. Então, assim, você para e pensa, ela é servidora, né, de carreira, é concursada, e mesmo assim a gente sabe que dentro de um órgão público, esses cargos de chefia acaba que vai passando, né? É difícil a pessoa ficar tanto tempo. E ela está há muitos anos, se eu não me engano, ela está até hoje, inclusive, acho que ela tem, vamos botar aí uns 10 ou 12 anos de gerência, né? Ali de orçamento, e é uma mulher, né? Com muitas... Aí tem umas questões pessoais que eu também... né, compete muito a ela, né, mas a gente trabalha junto, ela sempre teve muito carinho por mim e ela foi comentando comigo. Muito batalhadora, passou por muitas situações e hoje, assim, é uma pessoa que tem uma representação muito grande na minha carreira. Me ensinou muito, muito, até hoje. Bacana. Qualquer dúvida, algum problema que eu tenho, eu tô inseguro, eu vou lá e pergunto a ela. Além de ser gerente de orçamento, ela também é especialista em estrutura. Legal. Então, é uma mulher que se vira, sempre se virou. E aí você vê uma pessoa assim lá, ou vê vocês aqui como estão, não tem motivo da gente ficar assim, pô, a mulher não tem como chegar na posição. Não tem como eu chegar num canteiro de obras, ou tá numa posição mais abaixo, e ver assim, pô, a coordenadora aqui é uma mulher, é uma jovem. Qual o problema? Entendeu? Eu já passei por situações por ser mais jovem, né? Eu tenho 30 anos e já passei, né? Da pessoa chegar e procurar, assim, saber que o nome do engenheiro ali responsável era o Gabriel e ir em direção a uma pessoa mais velha, entendeu? Exatamente, a um como senhor, se você não passasse credibilidade por ser jovem. Isso, entendeu? Mas eu deixo. A pessoa vai lá, fala, daqui a pouco o cara fala. O senhor, não, mas o Gabriel é aquele ali. E aí? Entendeu? Aí a pessoa tá passando vergonha, né? Exatamente. Eu não passo por isso. Apesar de ter essa cara de jovem, eu não passo por isso. Mas é verdade, essa situação de idade, ela hoje é um outro tema que a gente poderia trazer aqui, porque isso implica muito. E voltando aqui para a mesa, né? E ser mulher e ser jovem, rapaz, deve ser uma dificuldade terrível. Fico imaginando como é que vocês fizeram até esse momento que vocês estão vivendo na carreira de vocês para enfrentar isso, para poder combater esse... que não deixa de ser um preconceito, Só né? trabalhando mesmo, mostrando que você tá ali porque você pode, que você é capaz. E aí as pessoas acabam não tendo muita escolha, né? Elas vão te conhecendo, porque essa reação geralmente é no primeiro impacto, né? Exatamente. Quando te conhece Sim. e aí tem aquele desconforto inicial. Mas quando você começa a trabalhar com a pessoa vai conhecendo, vai vendo como você trabalha, isso geralmente vai se desfazendo, esse conceito, esse preconceito vai se desfazendo. Na sua experiência. Nesse contexto, não é a primeira impressão a que fica, né? Exato. É verdade. Não assim, engraçado que quando eu escolhi fazer engenharia civil,
foi pela... técnico edificações, na verdade, né? Foi pela questão curricular. Então, assim, eu sempre fui mais de exatas, então por isso eu escolhi o curso, acabei gostando e decidi seguir. Teve uma resistência, inclusive, da minha família. Né? Você é muito meiga para isso, tem certeza? Por que não uma profissão mais calma, mais tranquila, ficar em escritório? Né? Então, assim, a própria família criou uma resistência em relação ao que eu poderia passar no mercado de trabalho pela escolha da profissão. E como a Micaela falou, tem esse primeiro choque, né, no primeiro contato, assim, só que eu acho que muito por isso, as mulheres acabam se cobrando muito mais. Então, desde a minha primeira oportunidade no canteiro de obras, eu sempre voltava com o dever de casa, vamos dizer assim. Então, se eu estivesse fazendo uma estrutura de drywall pela primeira vez, eu buscava catálogos, eu buscava vídeos de profissionais montando aquela estrutura, eu estudava para que no dia seguinte eu chegasse ali com mais confiança naquela atividade. Então, a gente se cobra muito mais. E com isso, a gente vai se destacando de uma forma até mais rápida também. Sim, porque você vai mostrando o seu conhecimento porque você corre muito atrás. E isso é em todos os âmbitos, né? Se você pegar desde a universidade, Sim. as mulheres, elas têm a tendência de se formar antes dos homens. Então, geralmente as mulheres terminam ali a faculdade em 5 anos, 5 anos e meio, e os homens estendem um pouco mais o período da graduação por N fatores. Então, assim, as mulheres se cobram muito mais, estudam, são mais aplicadas, são mais dedicadas nas universidades, mas também os homens, eles conseguem estágio primeiro, então eles conseguem a experiência profissional primeiro, e por isso também começam a estender o período da graduação. Então, assim, tem N fatores que levam isso a acontecer, mas o que você falou da família não apoiar foi a mesma coisa na minha casa. Nenhuma experiência individual. Quando eu falei, na verdade, eu sempre tive muita aptidão para a área de exatas, sempre gostei muito, mas sempre também gostava muito da área da medicina, não pela grade curricular, mas pela profissão em si. E lá em casa, né, o meu pai e a minha mãe já tinham, assim, na concepção deles que eu seria médica. E aí, quando eu falei que eu estava pensando em fazer engenharia civil, meu pai é técnico, meu pai cursou também a faculdade de engenharia. E aí ele falou assim, não é pra você. Não, filha, olha, ainda mais engenharia civil, você vai sofrer muito na sua atividade profissional, vão ter muito preconceito com isso, não é uma área para as mulheres. E eu assim, mas por que não é uma área para as mulheres? Filha, eu trabalho com isso há muito tempo, o peão, o pessoal na obra não vai aceitar bem isso. E assim, eu sempre fui muito meiga na forma de falar, sempre gostei muito de rosa. E aí, né? Eu sempre fui muito assim, e ele falou, não é pra você, vai fazer medicina, você vê uma mulher médica no consultório, vai ser muito melhor pra você profissional do que pra engenharia. Eu assim, mas... Aí conversei com a minha mãe, enfim, eu falei assim, mãe, a única forma de eu tirar a dúvida é se eu entrar. E o meu pai me falou uma coisa que não posso tirar a razão dele. Ele me falou assim, não entra na faculdade de engenharia para tirar dúvida, porque senão você vai gostar e vai se formar. A única forma de você entrar em medicina é você não entrar em engenharia. Aí eu fiquei assim, eu falei, mãe... É nessa que eu vou. Vou entrar aqui só para ver como é. Eu fui com a minha mãe, sem meu pai saber fazer a minha inscrição na faculdade, quando eu passei no Enem. Aí eu fui me inscrever em engenharia, minha mãe foi comigo, porque eu tinha 17 anos, eu era menor de idade, ela tinha que assinar. E aí ela foi comigo, assinou tudo. Aí quando eu assinei, que eu me inscrevi, assisti a primeira aula, eu cheguei em casa e falei, pai, tem uma novidade. Entrei na engenharia civil. Aí ele me olhou pra minha mãe, mas eu não falei que não era pra você fazer isso. Mas já assisti a primeira aula. Por quê? Acho que esses foram os grandes debates que eu tive com meu pai. Quando eu decidi ser vascaína, ele é flamenguista. Não acredito nisso. Eu não acredito. Foi um dos grandes debates. O segundo foi quando eu entrei na engenharia civil. E aí meu pai, no início, ele ficava assim, filha, tudo bem, vamos ver se você vai gostar ou não. E aí ele tinha razão, né? Eu me formei, não fiz medicina, me informei, adorei o período da graduação, me especializei depois e continuo atuando até hoje, assim, com uma das maiores paixões que eu tenho. E aí,
no decorrer, que foi o que a gente falou, né? A primeira impressão do meu pai era essa, porque era o que ele vivia. Uhum. Então, Hoje ele morre de vivia ali orgulho, na é. engenharia e ele via que era um meio muito masculino. Sim. Ele só trabalhava com homens. Então, ele tinha essa preocupação. Não era nem preconceito, mas Sim. era preocupação com a filha dele, né? Digo, o que Sim. ela poderia passar na vida profissional. E aí, com o decorrer da minha faculdade, eu lembro que o meu pai, ele estudou elétrica, ele é técnico mecânico, e eu tinha um projeto de elétrica para fazer, né, na faculdade, que eu tinha que montar uma maquete que funcionasse elétrica, e eu pedi ajuda dele. E ele montou um prédiozinho comigo e acendia todas as luzes e tal, a gente fez os circuitos. Dali para frente, ele ficava assim... Você não tem nenhum outro trabalho, não? Qual matéria você tá fazendo? E ele começou a acompanhar. E assim, embarcar nisso com Embarcar. você. assim, no ensino médio, no meu, digamos assim, no meu meio educacional, meu pai não era tão participativo assim, era muito mais a minha mãe. Meu pai não participava, não sabia o nome das minhas professoras, não sabia o nome de nada. Na faculdade, ele sabia quem era o meu professor, que matéria eu tinha, quantas matérias eu tinha, quando eu tinha prova, ele perguntava da minha prova, e quando tinha trabalho. Ele começou a se envolver muito mais. Legal. E aí a gente começou a ter mais coisas assim, de afinidade, de conversar. A gente começou a conversar muito mais sobre engenharia. Ele começou a participar do trabalho dele, que ele, né, com a parte de refrigeração. E aí a gente começou a conversar muito mais. Quando eu comecei a estudar essa parte na edificação, eu trocava muita ideia com meu pai com relação a isso. E aí hoje é um dos grandes entusiastas de eu ter feito engenharia, né? De ser Bacana. engenheira. Então, essa parte, assim, da primeira percepção, conforme você conhece a mulher e você vê ela trabalhando, isso se desmistifica, né? E aí vai você mudando, vai perdendo essa Bacana. percepção. Meu pai era muito babão também nesse sentido, né? Ninguém perguntou, minha filha é engenheira. Não sei se o seu é assim também, mas anuncia os 4 cantos do mundo. Isso é verdade. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês duas. O cotidiano de vocês, como é que é esse cotidiano aí no passar dos dias? Porque é o seguinte, você tá fazendo doutorado, né? Tô. Além de fazer o doutorado, você é professora, Sou. trabalha no CREA, Sim. né? E atuo na Atua ABS. na ABS, é especialista em saneamento. Então, eu já falei coisa pra caraca. A Lucy é empresária, é Exato. professora, em mais de um curso, né? Agora Exatamente. que ela vai falar aí. São várias obras ao mesmo tempo. E, além disso, ainda arruma tempo pra torcer pelo Flamengo. Isso eu admiro. Isso não pode faltar. Teremos. Então, Já pra Micaela, tu Eu tenho menos um... tem um tempo pra torcer pro Vasco também. Eu tenho tempo pra torcer pro Vasco. Às vezes eu preferia não estar torcendo, eu admito. Mas fica aí, quando o Vasco melhorar a fase, gente, eu vou começar a isso aí. ser assim. Eu vou acompanhar todos os jogos. Não, e fica o aviso aí pro pessoal também. Quiser tirar dúvidas com a Lucy, vai lá pra Norte, no Maracanã. Exatamente. Amanhã estarei lá. Olha lá. Mas aí vocês poderiam falar mais ou menos como Poxa, é que é Vasco, esse... dá uma ajuda aí pra gente poder falar isso também nos podcasts. poder ter um assunto, Poxa, né? me ajuda a ajudar você. Aí vocês poderiam falar um pouquinho aí esse cotidiano, como é que é realmente, efetivamente, o que acontece lá, né? Pode começar, que eu comecei na última. Então, atualmente eu não trabalho mais com execução de obras, né? Eu fiquei no canteiro durante 10 anos. Hoje eu faço apenas o gerenciamento de alguns contratos e atuo mais na parte de patologia da construção. Então, são trabalhos mais técnicos que me permitem ter mais liberdade de tempo, mais qualidade de vida também. Apesar de eu gostar muito de obra, né, mas quis ficar um pouco mais tranquila para acompanhar o meu Flamengo. E estou iniciando também como docente, né, que está sendo uma paixão nova que eu estou descobrindo, né? E além do curso técnico, na Estácio, no CT Rio, eu vou iniciar na pós-graduação da Uniswan, que é uma instituição que eu tenho muito carinho, né? Porque eu sou egressa da faculdade. E mais especial ainda pelo convite, né? Porque eu fui convidada por 2 pessoas que eu admiro muito, que foi a Raquel, que é coordenadora da graduação de engenharia e coordenadora do CREA também, né? Ela é conselheira Conselheira do no CREA. nosso conselho. E o Igor, que é o coordenador da pós-graduação. Né? E eu fui aluna dos 2, a Raquel, inclusive, foi avaliadora do meu TCC. Então, assim, se torna uma questão mais especial ainda, né? Por ter sido, por intermédio deles, essa oportunidade. Lúcia, você faz também aquelas
vistorias, né? Exatamente. Entrega, né? De recebimento imóvel, de né? imóveis, Entendeu? E a sua empresa qual é? Star Engenharia. Então, apresenta aí pro pessoal. Tá. Nós trabalhamos na avaliação de estruturas, laudos técnicos e também nessa área de recebimento de imóveis, que é muito importante, né? Porque é o sonho da pessoa. Então, a pessoa trabalha, faz um investimento de uma vida inteira e ela não tem esse conhecimento técnico, né? E as construtoras, na verdade, são resistentes a isso, não divulgam que as pessoas têm o direito de ter esse acompanhamento profissional. Né? Então, já fica aqui o recado para quem está investindo num novo imóvel, né? Contratem a Star para acompanhar vocês nesse momento tão importante. E nessa vistoria, a gente faz uma inspeção de todas as falhas, né? E aí a gente apresenta um laudo que a construtora tem que remarcar uma nova vistoria para poder entregar o apartamento sem nenhuma pendência, como é direito do proprietário receber. Então, você falando da parte de imóvel, né? Entrega de imóvel, você tem muito contato com corretor, né? Alguns, não tanto, porque a gente entra no pós-venda, né? É, verdade. Apesar, assim, eu fiz o curso de transações imobiliárias, mas não atuei na área. Conheço algumas pessoas, mas não tantas, assim, no mercado. Então, você apresentou a sua empresa, eu vou apresentar aqui uma empresa rapidinho, falar aqui com o pessoal. Ela falou agora da questão de entrega de imóvel. Sim. Vocês aí, pessoal que for corretor e muitas das vezes não está conseguindo vender aí no método tradicional, depois dá uma olhadinha lá no Instagram da Impulse Imob, que é uma empresa que faz tráfego pago, né, de dados na internet e põe você para vender certinho na pessoa que está ali procurando, entendeu? Então, acabou essa de jornal, vai ficar olhando jornal, aqueles classificados, sabe? Entendeu? Acabou, então vocês podem olhar lá, a gente vai deixar divulgado aqui o Instagram também deles, tá? Da Impulse Imob, valeu? Aí agora a gente volta aqui, vou voltar aqui agora para você, Micaela. No meu dia a dia, hoje também meu trabalho é um pouco mais flexível, até para que a gente possa dar conta das múltiplas tarefas que nós temos durante o dia. Então, eu estou no CREA hoje responsável pelo programa Mulher, que é um programa do CREA do Rio de Janeiro voltado para não só a capacitação de mulheres, mas também para isso, mas para a gente poder trabalhar com todas as mulheres do nosso conselho aqui no Rio de Janeiro, que a gente possa incentivar as meninas a entrarem para a área tecnológica, a cursarem os cursos de engenharia, de agronomia e de geociências, e para as que já são formadas, né, a como a gente pode aprimorar e estar auxiliando no desenvolvimento profissional dessas mulheres. Então, desde cursos de capacitação, de eventos de networking, de fazer ali uma troca mesmo de experiências, de debates técnicos e também debates super necessários para a nossa sociedade, como uma campanha que a gente iniciou em fevereiro desse ano, que é uma campanha de combate à violência contra a mulher. Então, a gente tem feito uma divulgação semanal, trazendo as mulheres do nosso conselho para falarem dados do dossiê Mulher aqui do Rio, de 2024, dados de violência. Então, quantas mulheres sofrem assédio nos transportes públicos, no trabalho, quantas têm problemas de feminicídio, de violência doméstica, enfim, dos vários níveis de violência que as mulheres podem sofrer, psicológica, física, então, patrimonial. A gente está divulgando esses dados, dando visibilidade a eles. Então, a gente convidou diversas mulheres, está convidada, vai estar lá gravando conosco, provavelmente aí nos próximos meses vão... Claro, né? Quem seguir a página do programa Mulher CREA-RJ, segue aí, vai poder ter a oportunidade e a chance de visualizar, comentar e curtir e compartilhar o vídeo da Luz. Por favor, gente. No programa, então, a gente tem tentado tratar sobre essa questão da violência também. A gente fez um evento em agosto, né? Que é o Agosto Lilás, né? De violência, de combate à violência contra a mulher. A gente fez uma caminhada no Forte do Leme. A gente reuniu o CREA, o CAL, que é o Conselho de Arquitetura, e o CRT, o Conselho dos Técnicos. Os presidentes estiveram presentes, fizeram uma fala que estávamos todos... A ideia do evento era que estávamos todos juntos contra a violência. Então, a gente levou cerca de 150 mulheres, se eu não estou enganada aqui com os números, para fazer essa caminhada no Forte do Leme. Então, a gente teve ali um momento para debater sobre o tema, falar sobre os números. O Brasil, ele é o 5º país que mais mata mulheres no mundo inteiro.
Então, assim, a violência aqui ainda é muito marcante com relação às mulheres e a gente precisa mudar isso. Então, primeira coisa é a gente precisa aceitar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. É como a gente avalia um problema, né? Sim. Primeiro você precisa entender o problema, ver o que está acontecendo, o que está gerando, e aí sim implementar medidas para que a gente possa mudar esse cenário. Então, sim. o que a gente tem feito agora é dar visibilidade a isso, o que está acontecendo, e traçar a partir disso medidas que a gente possa estar auxiliando essas profissionais, porque a gente entende que é papel do CREA, claro, não só no meio profissional, mas também garantir a segurança dessas mulheres, né? Então, isso vai muito além do conselho, vai para a sociedade. Então, a gente tem tentado ações como essas, implementação de ouvidoria da mulher, que a gente ainda não tem, a gente tem trabalhado muito com a ouvidoria do CREA para a implementação dessa ouvidoria, parcerias, então a gente tem parceria com a OAB e com os outros conselhos para entender o que a gente pode fazer para dar suporte para as mulheres. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande em cima disso. Isso dentro do CREA, né? O que eu tenho desenvolvido dentro do CREA ao longo desse ano. As atividades do Programa Mulher. Eu estou fazendo doutorado na UERJ, em saneamento, na engenharia ambiental e saneamento. Que, como eu falei, é a minha grande paixão na área da engenharia. A engenharia como um todo é uma área muito apaixonante, muito linda. E as pessoas, às vezes, não têm noção da grandiosidade que é a nossa profissão e da grande responsabilidade que nós temos como engenheiros e engenheiras. E aí, dentro do saneamento, eu tenho a minha atuação é junto à ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. A gente faz cursos, eventos, para levar conhecimento do saneamento para a população e para os engenheiros que querem seguir na área. Uma coisa interessante, só para finalizar, que a gente falou dos jovens, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária ela tem um núcleo só para jovens. Bacana. E aí eu estou coordenando esse grupo esse ano e no próximo ano, junto com a Helena. Um abraço aí para a Helena Zuntini, que coordena essa missão do JPS comigo. Então, o JPS, Jovens Profissionais de Saneamento, tem uma atuação para qualquer jovem, não necessariamente estudante de engenharia. E a nossa função, a nossa grande missão é levar conhecimento de saneamento para todos. E aí, claro, né, para os engenheiros que quiserem se especializar, a gente também oferece isso. Então, a gente tem feito uma trilha do conhecimento. Então, a gente fala das 4 vertentes do saneamento. Fala de água, né, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. A gente sempre chama um especialista na área para fazer uma introdução ao tema, falar um pouquinho. Inclusive hoje, eu sei que esse episódio vai sair depois, mas deixar aqui o agradecimento ao Wanderson, que vai estar hoje ministrando a palestra de abertura de drenagem urbana. O Miguel, por exemplo, foi quem abriu com a gente, né, fazendo a palestra sobre abastecimento de água, presidente do CREA, também agradecer. E aí a gente faz uma abertura com essa capacitação, a gente faz visitas técnicas, então a gente visitou a Etaguandu, a gente visitou a Elevatória do Lameirão, a gente visitou a Sangoban para ver como se faz a parte da tubulação, a gente visitou uma ET, a gente visitou a Aterro de Seropédica, a gente visitou cooperativas de reciclagem, a gente tenta trazer essa vivência que muitas das vezes a gente não tem na faculdade, né? Esse complemento para esses alunos, para esses jovens, né, de forma geral. Depois a gente faz uma dinâmica com eles, a gente faz algumas perguntas que trabalham ali esses temas. Então, agradecer a todo mundo aí do JPS, a gente conseguiu muitos jovens engajados que estão aprendendo sobre saneamento e a gente sabe que é bom quando eles começam a trazer outros jovens, né, a indicar para outras pessoas. A gente começou pequenininho no início do ano, a gente tinha 20 voluntários, porque é voluntário, né? E hoje a gente tem aí 200 voluntários, mais de 500 inscrições. Então, realmente, foi um trabalho que cresceu ao longo desse ano e que me dá muito orgulho. Parabéns. Parabéns, Micaela, pelo trabalho. E, assim, é uma conscientização coletiva, né? Porque o saneamento é um tema muito importante dentro da engenharia, porque, assim, a obra civil todo mundo enxerga, né? Todo mundo vê construindo uma casa, um prédio. E o saneamento, muitas pessoas não possuem o conhecimento, como a gente conversou, né, da última vez que estivemos juntas, que as pessoas não sabem como a água chega, né, até as suas casas. Exatamente. Não, e, assim,
a questão da drenagem urbana, nós temos muitos problemas também com deslizamentos de terra, né, inundações, principalmente no estado do Rio de Janeiro, e também a questão de doenças, né, De veiculação. veiculação por conta disso. Então, essa divulgação, essa trilha do conhecimento, levar isso para as pessoas, né, parabenizar também pelos seus vídeos que trazem isso, é de fundamental importância. O vídeo é uma coisa que eu queria falar. Então, prossiga. Rapidinho. Para quem não sabe, né, a Micaela, a gente acompanha, né, no Instagram, e a gente viu recente alguns vídeos seu explicando, né, sobre essa questão do saneamento. E o que, assim, a gente gostou muito, né, Cleito, foi aquela situação de você ir no local. Você teve lá nos grandes reservatórios ali da Grande Tijuca. Sim. E também foi no que está sendo construído em Realengo, que você foi junto com o Chocolate, né? O Robson Chocolate, que é o subprefeito ali. E foi legal porque naquele momento você fez um collab com ele, e aí muita gente segue ele, principalmente por ele ser o subprefeito ali. Sim, seu representante isso, ali. Ele vai informar as questões públicas, que são as questões inerentes a todos eles ali, que moram ali naquela região. E aí você foi como parte técnica. E aí foi interessante porque ele começa a falar, e ele vai falar as questões da região, por exemplo, aqui realmente sempre inunda essa área aqui o pessoal joga muito lixo, a gente combate isso aqui, pede ação da Conlurb, e você já foi com a questão técnica, entendeu? Então, mostrando a importância, né? De claro, com contato, um tipo de fala mais que as pessoas conseguem entender, né? Sim. Porque também não adianta você chegar lá e falar... Se começar a falar tecnicamente, o objetivo do vídeo não vai ser alcançado. Isso, fica complicado, mas... E é um tipo de fala que talvez ali o Robson, ele não teria nesse caso, e você teria. Da mesma maneira que ele tem um outro tipo de fala ali, de vivência ali Isso, de vivência, por conhecer ele há muitos anos. E aí é muito bacana. Então, quando a gente assistiu aquilo, eu achei legal. Eu falei com o Cleito, olha aqui, Cleito, que maneiro. Aí o Cleito, legal, Gabriel, muito bom. E aí a gente, queria perguntar assim, como foi esse início de começar a fazer esses vídeos, mas já pedindo que você continue. Porque é legal, entendeu? Obrigada. É bem legal. Eu fico super feliz de ter esse feedback de vocês. Então, eu iniciei até ano passado por incentivos de alguns colegas meus. Obrigada aí, Rodrigo, que me deu super incentivo. Me ajudou em muitos desses vídeos. E aí, a gente percebeu que, assim, tinha um espaço ali inexplorado, onde a gente não tinha, assim, quando você fala, assim, de influencers, digamos assim, né, de pessoas que produzem conteúdo, né, de produção de conteúdo na internet, de engenharia, você vê muita coisa em construção civil. Sim. Muita coisa. Agora, em saneamento, quase não tem, é um campo quase que inexplorado. Tem alguns, um salve aí pra Raíssa Ekolov, que agora não tá mais gravando vídeo, mas eu espero que um dia volte. Um beijo, Raíssa. Tá agora na Suécia. Não esqueci de você. A Raíssa começou, na época de faculdade, a gravar sobre o que ela estava estudando. E aí deu muito certo. Ela fazia no YouTube, então ela tinha um canal no YouTube, começava a falar sobre isso. E conheço a Raíssa. A Raíssa foi... uma grande amiga, ainda é, só que tá agora, né, fora do Brasil. E aí a gente conversando, e ela falou, poxa, eu parei, mas precisa, né? A gente precisa levar o conhecimento de saneamento. E aí, conversando com o Rodrigo, que é de comunicação, ele falou, poxa, Micaela, por que você não começa a falar, começa a gravar? Ninguém tá falando sobre saneamento, as pessoas não sabem. E aí a gente tinha uma brincadeira interna, porque quando a gente falava, né, que o piscinão ali, o sistema de drenagem da Grande Tijuca resolveu ali o problema da Praça da Bandeira, ele sempre brincava assim, por que não constrói um piscinão aqui? Aí alagava Duque de Caxias. Por que não constrói um piscinão em Duque de Caxias? E aí a gente começava, não, porque dependendo do local, dependendo do relevo, né, da altura, do nível, com relação ao nível do mar, você tem dificuldade, não é todo lugar que você consegue construir. E aí era sempre uma brincadeira interna. E aí a gente, né, poxa, mas por que você não explica isso? Aí no final do ano passado eu falei, vou começar. Eu tava, né, ali de recesso, no final do ano, falei, vou começar a gravar alguns vídeos. Aí eu gravei assim, a primeira coisa que eu gravei foi sobre o abastecimento de água.
até por conta, né, da proximidade com o presidente Miguel, que é um grande especialista na área, tanto ouvi as palestras dele, né, então já tinha aprendido muito sobre o sistema do Rio de Janeiro, falei, vou gravar sobre abastecimento de água, e eu gravei sobre esgotamento sanitário, que é a minha especialidade, a minha área, reuso, que foi meu mestrado, meu doutorado, é o que eu mais atuo, assim, digamos assim. E aí, comecei com aquilo ali, gravei, e conversei com o Rodrigo, ele falou, pô, ficou legal, grava mais. E aí, pronto, aí comecei, gravei um, gravei outro, aí ficava assim, nossa, isso aqui tá horrível, eu não vou postar isso. E aí ele falou, cara, começa e você vai melhorando no caminho. E aí eu comecei a gravar. Na verdade, a maior parte dos vídeos que eu tô postando agora já foram gravados há alguns meses, porque eu não consigo gravar sempre, né? Virou a famosa trend, né? Primeiro você começa, depois você melhora. É. E aí eu comecei, gravei no recesso, assim, de fim de ano, no início do ano eu gravei mais de 40 vídeos, gravei vários. Aí depois no carnaval, eu gravei mais 60 vídeos no carnaval. As pessoas no carnaval aproveitando, eu tava gravando vídeo, porque era o único momento que eu tinha, né, na rotina louca que a gente tem. Exato. Era o momento que eu tinha pra gravar os vídeos, era quando tinha feriado, alguma coisa do tipo. Aí eu gravava vários, assim. Aí ia lá em casa, trocava de roupa, botava outra roupa, botava jaqueta, tirava jaqueta, botava blazer pra ficar diferente. E aí gravei vários vídeos ali. E aí os temas começaram a aparecer. Engraçado, esse com o Robson Chocolate lá de Realengo, eu tinha feito um vídeo falando sobre, né, que já tinha iniciado as obras do Piscinão de Realengo, aí eu fiz uma comparação com o reservatório ali da Praça da Bandeira, da Tijuca, e aí eu falando, né, da importância de você ter o sistema de drenagem, e sim, eu fiz o vídeo, assim que saiu, né, que teria a obra lá de Realengo, eu gravei um vídeo falando da importância da obra. E aí chegou para a Secretaria de Obras, né, lá, que é responsável pela obra lá de Realengo, do controle de enchentes de Realengo, e aí eles viram o meu vídeo, me chamaram para gravar junto com o Robson lá, e aí eu fui com a equipe lá da prefeitura para gravar, aí eu falei com o Rodrigo, levei o Rodrigo para gravar comigo, né, para me ajudar. Eu falei, tá vendo? Você acreditou em mim, falou que eu tinha que gravar. Agora a prefeitura me chamou, né, a secretaria, para poder fazer o vídeo. Aí a área de comunicação, né? Ele falou, tá vendo? A importância de não generalizar. Um homem acreditou. Tá vendo? E ele outra coisa, e vai levar o Rodrigo até o final agora, hein? Agora vai estar sempre com os meus vídeos, ele. Mas, assim, ele me traz muitas ideias. E a gente sempre brincando aí, tá vendo? Eu estudei pra isso, eu sei o que eu tô fazendo. Falei, não, nunca falei que você não sabe. Ele não fala que eu não sei de engenharia, eu não vou falar que ele sabe de comunicação. Tem que confiar no trabalho do colega. Exato. E aí, ele me ajudou muito a dando algumas ideias. Então, a gente começou, assim, ele trazia algumas ideias, eu gravava alguns temas que eu achava interessante. Então, falando como é o processo no mestrado, como se inscrever. Aí eu fui ampliando. Então, nas visitas técnicas que eu faço com o CREA, eu tento sempre gravar alguma coisa. Então, eu gravei... e aí, saí um pouco da área de saneamento também, mas o meu foco principal é saneamento. Mas eu falo de engenharia em geral. Então, por exemplo, eu visitei a obra do metrô da Gávea, que retomou. Eu fiz um vídeo falando da visita, falando da importância da obra do metrô. Então, assim, eu falo principalmente de saneamento, mas eu tenho tentado falar um pouquinho de engenharia. Porque, como eu falei anteriormente, as pessoas não têm noção do que é ser engenheiro, do que é ser engenheira. Sim. Do que é aquela construção, da importância de ter um engenheiro ali responsável, né? E da grandiosidade que é a nossa profissão tão linda, tão difícil muitas das vezes, mas necessária para o desenvolvimento da população, desenvolvimento da nossa sociedade. Então, assim, eu tento mostrar um pouquinho desses bastidores para engrandecer a engenharia de verdade, dos profissionais que estão ali trabalhando. Isso. Então, acho que esse foi o meu maior foco ali com os vídeos. Não, e a Lucy também, né? Esses dias assistindo a Lucy sobre patologia. Exatamente, porque o que a Micaela acabou de falar, que muitas pessoas não sabem, né, a respeito disso, por exemplo, na área da engenharia diagnóstica. Muitas pessoas associam a questão da patologia como pós, né? Tem um problema aqui, eu preciso dar uma solução. Mas dentro da patologia nós temos a profilaxia, que é o profissional que vai ter o conhecimento técnico para atuar na prevenção. Ou seja, a importância que ela falou do engenheiro civil acompanhando uma obra.
Se ele tiver todo esse conhecimento técnico do que gera aquela causa, do que a gente pode fazer para evitar, nós vamos ter uma construção com uma vida útil muito mais prolongada. É verdade, verdade. Gente, aí a gente vai pular aqui para um outro quadro. Dessa vez o negócio tá bem estruturado, tá caminhando aí. Estão conseguindo, não estão? É, Tá tudo conforme? seguindo. Você vê, Perguntou você o diretor, tá tudo certo aí? Primeiro você começa, depois você Você melhora. melhora, é isso. Entendeu? Então, a gente vai agora... vocês já falaram aí sobre a questão de o que vocês já passaram. A gente acabou até estendendo aqui um pouquinho, falando dos vídeos. Mas a gente vai quebrar o gelo agora, né, Cleito? Vamos lá. Vai lá, Cleito. Quebra o gelo aí com ela. É comigo? É contigo. Ah, a parte sempre deixa essa parte pra mim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vou olhar pra aquela câmera lá. Quebra o gelo, não. Vamos fazer o jogo rápido. Jogo rápido. É. Então, Então tá bom. mudou? Mudou, Calma, deixa eu ir mudou. pra minha colinha Mas de como novo. que funciona? Ele vai explicar. Calma aí. Então tá bom. Olhar pra aquela câmera lá. Não, é pra elas, né? Isso. Então, é o seguinte. Como o Gabriel falou, jogo rápido. Não tem muita explicação, não. É bem rápido mesmo. É rápido, bem, é. Você bem vai obje- fazer uma pergunta bem- e ter que responder. Exatamente. Isso. Por isso se chama Sem jogo... pensar muito. Lembra aquela brincadeira? Pensa rápido. Tá, Aí falava alguma coisa, Exatamente. você tinha que responder. Por É a isso que é mesma jogo coisa, rápido, então não tem explicação. Eu vou fazer Tá uma bom. pergunta e vocês vão responder. tá bom. Então vamos lá. Ser mulher na engenharia é? Especial. Ser mulher na engenharia é? Essencial. Agora deixa eu traduzir para o público que não deve ter escutado. Eu quis dizer, ser mulher na engenharia é? Agora vamos de novo. Ser mulher na engenharia é? Especial. Ser mulher na engenharia é? Essencial. É bom as mulheres que estão assistindo a gente ver que ser mulher na engenharia é especial e essencial, entendeu? E é muito importante que se façam representar e que façam o que vocês fazem, Verdade. aparecer, botar a cara mesmo, Sim. para mostrar que existem mulheres que chegam, então as outras também podem chegar. E não desistirem, né? Representatividade Isso é não é muito uma coisa importante. boba, entendeu? É uma coisa que realmente tem que acontecer. E não é porque vocês são mulheres que vocês não têm a competência de um homem. Muitas das vezes vocês têm até mais, entendeu? Então, é aquela questão. Vocês são competentes, independente de ser De mulher, sexo, entendeu? exato. Dependente de sexo, dependente de qualquer coisa. Entendeu? Vocês são competentes, e são engenheiras civis. A gente tem que botar ali numa situação, é a engenheira, entendeu? Exatamente. O que a gente busca é exatamente isso, é ser avaliada por nossas capacidades e não por gênero, né? Ou por idade. Exatamente. É. Como a gente está nesse bate-papo de mulher, eu queria que vocês falassem, cada um olha para a câmera eu acho que a câmera de vocês é aquela Essa ali. aqui. Então, eu queria que vocês falassem para aquelas, eu vou olhar para essa daqui, para aquelas mulheres, independente de idade, que estão cursando engenharia agora e nesse momento, por N motivos, estão querendo desistir, parar, até mesmo porque de tudo que a gente conversou aqui, com essas preocupações de familiares, do preconceito, de toda a situação que ela vive dia a dia, mas está lá, iniciou ou no primeiro período ou está no último período, querendo parar. Deixa uma mensagem para elas. Eu vou querer iniciar mencionando aqui uma das primeiras mulheres que se formaram em engenharia no Brasil, que foi a Enedina Alves. Né? Então, assim, ela quebrou barreiras não só acadêmicas quanto raciais também, porque além de ser a primeira engenheira, ela era negra, a primeira engenheira negra a ter se formado. E imagina o que essa mulher passou em relação ao preconceito na época dela, né, em 1947. Então, são mulheres que abriram caminho para que nós estivéssemos aqui hoje. Com certeza. E lá atrás, mesmo com toda essa dificuldade, a Enedina participou de um grande projeto que foi a Hidrelétrica do Paraná. O que eu estou querendo dizer com isso? Se com toda a dificuldade lá atrás, sem internet, sem apoio, ela conseguiu, se nós estamos aqui hoje, vocês também são capazes de chegar onde vocês querem. Então, independente de qualquer barreira, de qualquer dificuldade, não desistam do sonho de vocês, porque nós estamos aqui justamente para mostrar que é possível. Sim, Bacana. e assim, vão surgir dificuldades, isso vai surgir para todo mundo. Não é exclusivamente com você, mas por mais que apareçam pessoas falando o contrário, também vai ter muita gente que vai aparecer para confiar no seu potencial, para acreditar, para te dar a mão e te ajudar a caminhar, né, até os seus sonhos, mas a primeira pessoa que precisa acreditar em você é você mesma. Então, assim, se a gente acredita em nós mesmos, se a gente sabe do nosso potencial, a gente tem até mais força e energia para correr atrás do que a gente quer. E quando você confia em si mesmo, e claro, né,
sabendo das suas limitações e entendendo até onde você consegue ir, o que você precisa melhorar e estudar para conseguir atingir os seus objetivos, porque nada cai do céu também, né? Então, a gente precisa entender quais são as nossas limitações e trabalhar aquelas limitações para que você possa se desenvolver como pessoa. Mas acreditar em si mesmo é sempre o primeiro passo, porque aí as pessoas não vão ter outra escolha a não ser acreditar junto com você. Não, e é importante realmente não dar ouvidos a algumas questões. Eu acho que críticas, elas vão sempre existir. Sim. Né? Existe a crítica boa e existe a crítica ruim. Mas elas têm que existir, até porque a gente não vai ter um parâmetro de como a gente está, onde que a gente pode chegar. Mas existem muitas críticas que são maldosas. E é importante saber diferenciar elas, né? Exatamente. E assim, isso até leva para um ponto mais polêmico, que eu não sei se você, Micaela, já passou por isso, mas a questão que infelizmente existe, que é a rivalidade feminina. Isso acontece muito. Então, assim, tem a questão do machismo, tem a questão da barreira da pouca idade? Tem. Mas existe uma competição muito grande entre as mulheres. Acho que, assim, não só no mundo corporativo, também fora dele, mas é muito complicado lidar com isso. E assim, curiosamente, né, eu cresci em meio a meninos. Eu sou, tanto na família materna quanto na família paterna, eu sou a única menina dos netos, assim, da mesma faixa etária, né? Minhas primas são bem mais velhas do que eu, então eu cresci em meio aos meninos. E isso fez com que eu tivesse mais afinidade, né? Na época de escola, até por uma questão de eu gostar de futebol também. Meus amigos sempre foram, em maioria, homens. Curiosamente, as minhas amigas eu conheci na engenharia. Até curioso. Então, daí também surgiu o grupo, né? Que eu tenho das meninas. Inclusive, quem quiser participar, né? Que estiver me seguindo lá, tem um grupo só de engenheiras e arquitetos, só mulheres, que a gente se ajuda muito nessa questão, mas acontece muito, eu já ouvi muita coisa partindo de mulher, né? Então, assim, a questão da competitividade, por você estar num cargo de liderança, por você ter uma beleza, né? E isso, às vezes, incomoda, julgam a sua posição, o seu status dentro de um local por uma questão imoral, associam muito a isso, a imagem da mulher. Então, assim, é uma luta que a gente trava e é pouco comentado também. Isso é uma verdade. E sim, já sofri bastante com isso. E acho que estamos ainda, infelizmente, distantes de conseguir solucionar esse problema. As mulheres, elas poderiam se ajudar muito mais do que se ajudam. E a gente acaba sofrendo com isso. Todas sofrem com isso, né? Ninguém sai ganhando quando duas mulheres começam a criar ali uma rivalidade que, às vezes, é completamente sem sentido. Elas poderiam estar se ajudando e as duas avançarem muito mais rápido, mas infelizmente isso acontece, isso é uma realidade em diversos setores, não digo nem só na engenharia, nem só no meio corporativo, mas assim, na vida, como você falou, isso ainda é muito presente. E a associação de imoralidade, falhou a minha voz, ainda é muito presente. Já sofri muito com isso no meu trabalho, de associar que eu estava em determinada posição, em determinado cargo, não porque eu era capaz, não porque eu sabia fazer o que eu faço, mas porque eu precisei fazer algo para chegar ali, né? Então, eu estive com alguém, ou foi minha proximidade com tal pessoa que me colocou ali. Então, assim, não foi eu que cheguei onde cheguei, foi alguém que me colocou naquela posição, por algum motivo que não a minha capacidade de estar ali. Sim. E isso é uma desvalorização do nosso potencial, né, como mulheres. E, infelizmente, boa parte, né, desses comentários vem de mulheres. Não, e assim... De outras mulheres, né? Se fosse assim, em breve não iríamos chamar a Micaela de doutora, né? É verdade. Sim. Não, e tem uma situação... a gente, como homem, né, o Cleiton também provavelmente já enxergou isso, né? Até porque a gente conversa, né? Sim. Eu tenho uma amizade com o Cleiton e a gente conversa sobre questões profissionais bastante, né? Porque a gente tem um pensamento muito parecido do que a gente quer e o caminho. Exatamente. Mas a gente, no nosso decorrer aí profissional, eu, por exemplo, já vivenciei situações que é como você falou, Micaela, é porque uma mulher X, ela é legal, muito legal, a pessoa que realmente... não faz só maldade. Por ser simpática. Isso, exatamente. Por ser simpática, a pessoa já tá ali, ó, ali é ruim. Aquilo ali,
Ela tá assim, tá fazendo isso por quê? Pô, a pessoa não pode ser simpática. Exatamente. A mulher não pode ser legal, entendeu? Então, assim, a gente fica... Se Pasmo um com um homem negócio é desse, pô. simpático, aquilo ali é ótimo pro trabalho. Ele vai estar Exatamente. desenvolvendo Se a a mulher é lutinha. simpática, ela é dada demais. Né? Exatamente. Tem sempre um jeito pejorativo de visualizar a mesma coisa. Um tom pesado, né? Sempre. E aí eu acho isso um absurdo. Eu também. As pessoas, pô... Gente, a mulher realmente... Aí é aquele negócio, é o que você falou. Tá ali porque tá fazendo alguma coisa ali, Exatamente. entendeu? Até no cunho desrespeitoso, Sim. que normalmente é sempre no cunho desrespeitoso, né? Para vocês terem ideia, eu já ouvi de uma mulher, assim, numa das primeiras empresas que eu trabalhei, no canteiro de obra éramos poucas mulheres, né? Éramos 3, mas nem sempre a gente estava presente na mesma obra. E o escritório, majoritariamente, era um público feminino. E eu ouvi de uma das meninas do escritório que eu não poderia ir maquiada para a obra, porque eu iria chamar a atenção dos profissionais que estavam ali. E assim, óbvio que tudo é uma questão de bom senso, mas eu não vou perder a minha feminilidade por conta da profissão que eu escolhi, né? Então, assim, é um tipo de comentário que você fala assim, gente, qual o contexto disso, né? Eu não estou indo com nenhuma maquiagem exagerada, algo que esteja fora de contexto para o meu ambiente. Até porque, né, não sei se a Micaela vai concordar comigo, a gente não fica somente em canteiro. Às vezes você precisa sair, você precisa de uma reunião, você precisa atender um cliente. E você estar bem apresentado também faz parte do trabalho. Então, assim, você ouvir isso de uma outra mulher, aí lá no escritório elas poderiam, né? Às vezes chegar direto da academia com a roupa da academia, tá maquiada, tá sempre bem apresentável. Então, assim, por que isso, né? Porque às vezes incomoda e, assim, você vai crescendo na empresa por seu mérito, pelos seus estudos, pela visibilidade que você vai tendo pelo trabalho que você entrega, e isso incomoda quem fica ali estagnado no mesmo lugar. E é muito mais fácil colocar a culpa na outra que cresceu do que na sua própria incapacidade de crescimento. Exatamente. Eu sinceramente acho um absurdo. A gente vê algumas situações, né? Meio profissional. Desconfortável para todo mundo. É desconfortável, a gente Mas fica assim também, né? O fato interessante, Gabriel, é delas relatarem que no meio das mulheres é maior do que os homens, né? Essa situação Acontece demais. Acontece demais. É impressionante isso. É rivalidade besta, né? É o que você Exato. falou. Em vez de pegar na mão, vamos juntas. Exato, e a gente ajudar, já que somos poucas, por que não nos ajudar a crescer, né, todas juntas? E cultivar admiração, né? Foi por esse mesmo motivo que surgiu o grupo, né, do WhatsApp, começou com poucas amigas e uma foi convidando a outra, porque às vezes a gente tinha, não no meu caso, né, mas porque eu já trabalhava na área, e muitas meninas que estavam terminando a faculdade ainda não tinham iniciado, então tinham dúvidas normais de quem está começando uma profissão. E às vezes ficava com receio de perguntar com o encarregado, com o líder, ou com outra mulher que já estava há mais tempo da área, com medo da reação que aquilo ali iria gerar. Então eu falei, vamos criar um grupo pra gente se ajudar, porque às vezes a dúvida de uma é a dúvida da outra também. Né? E cultivar admiração, porque, gente, eu vejo tantas pessoas incríveis, por exemplo, a Micaela, que tá aqui comigo dividindo a mesa, né? 26 anos, cursando doutorado, né? Com cargos importantes em relação à representatividade, inclusive de nós mulheres, né? Tem pessoas que se formaram sendo mães, é aquela questão de ser multitarefas durante o dia. Então, gente, eu não tenho filhos ainda, desejo ter, mas eu tento imaginar tudo que eu vivi até aqui, né, para chegar onde eu estou hoje, com filho no colo. É muito mais difícil, gente. Sim. Né? Então, assim, com certeza. A questão de você admirar e enaltecer o trabalho de outra mulher só faz que todas avancem. Sim, e aí acaba que os homens começam a valorizar muito mais também. Exatamente. De entender como que é difícil, né? Uma mãe continuar. Eu já vi alguns casos de as mulheres se formarem na faculdade já com seus filhos, às vezes interrompe por um tempo, depois volta. E é desgastante. Eu já estive numa defesa de TCC, né, de conclusão de curso, que ela estava com um filho recém-nascido e ela terminou o curso. E ela chorava de que ela conseguiu mesmo, né, virando noite com o filho pequeno, ela conseguiu terminar, concluiu, virou uma engenheira civil. Isso me dá muito orgulho, sabe? De que ela conseguiu, por mais de N fatores, ela conseguiu pegar o diploma e tá atuando. Então, assim, a gente precisa valorizar esse tipo de ação e de enfrentamento de barreiras, né? De quebra de expectativas. O pior é quando a mulher está lá no cargo, isso a gente também já viu. Sim. Ela está no cargo mais alto, né? Está ali é a chefia ali daquele momento. E as próprias mulheres que estão subordinadas a ela, no off,
você vê tentando derrubá-la. Exatamente. Nossa. Entendeu? Então, assim, Tal da rivalidade. essa é a pior rivalidade. Porque aquela pessoa, ela se alavancando, ela tá levando você. Vem todo mundo junto. Vai todo mundo. É verdade. Entendeu? Vai todo mundo. Ah, não, pô. Ah, tá querendo aparecer. Eu acredito que você passou isso com a questão dos vídeos, a Lúcia também. Tá querendo aparecer, tá querendo, pô, alguma coisa. Vira blogueira. E não, gente, isso aí é tendência normal da carreira. Você quer ir pra frente sempre, Com entendeu? certeza. Nós todos aqui, a gente sempre quer seguir. Sim. E uma coisa que eu falo é o seguinte, a gente não deve se preocupar com essas críticas maldosas, como eu falei anteriormente, mas muitas delas vêm carregadas de inveja, Sim. entendeu? De quem não construiu E- nada, né? Isso, exatamente. E assim, eu hoje como eu falei pra vocês, não sou velho, né? Eu tenho 30 anos, né? Acabei de fazer 30 anos. Para de falar isso. Cara. Mas assim, Tem a vergonha nessa gente... Pô, se eu for me enxergar como eu era com 18, Sim. cara, e como eu sou hoje com 30, Sim. muita coisa mudou. E não é só por conta da idade, é por É a muitas coisas que... maturidade, Isso. experiências São as que a gente fases passa. da vida, Exatamente, a gente muitas coisas que eu vai fui passando. aprendendo. E uma delas que hoje eu falo assim, cara, essa situação não me atinge, entendeu? E aí eu acho que as mulheres, e vocês também, como vocês são mulheres fortes, vocês também passam a não serem atingidas por isso. Então a pessoa pode ir ali, pode falar o que for. Eu sei que é complicado, gente. Tem certas situações, quando você sabe, atinge o seu emocional. Sim. Aí é difícil. É difícil. Isso te magoa, vocês vão sentir. Mas, cara, eu aprendi isso. Tem certas situações que, assim, pô, a gente, quando é mais novo, a gente se preocupa muito com isso. Pô, o que aquela pessoa vai achar de mim? O que Pô, como mulher, vocês, Isso- então, acho que é pior, né? Vocês Isso passam é um muito... tema para um outro podcast. É. Inteligência emocional na engenharia. Mas é. Então, isso, aí É. a gente fica assim, pô, o que aquela pessoa ali vai... Tu fala assim, no caso a gente, como homem, né, eu e o Cleito, Sim. eu acho que é menos do que Sim. vocês passam Sim. mais. Mas mesmo assim é complicado. E aí a gente fica naquela, pô, mais novo, né? Pô, aquela pessoa, pô, será que eu tô me posicionando bem? Será que é isso? Só que aí você vai ficando mais velho, Sim. e a gente já escutou de gente mais velha que, quer saber de uma coisa? Eu já tenho idade, eu tô nem aí, eu vou fazer o que eu quero, Exatamente. o que eu acho que é tem que importante pra minha fazer. carreira, entendeu? Ali eu vou botar a cara ali Exatamente. pra fazer realmente o que eu Você gosto fica na pensando carreira. que os outros... É. Ficar pensando que É. os outros pensam de você... Mas as Você mulheres, paralisa. elas já carregam isso desde a infância. Desde a Porque, infância. assim, É. quando você é pequena, aí você tá de vestido. Você tem que pensar Olha os como você vai modos, sentar. é. Você não pode ficar com a perna aberta, tem que fechar a perna, você tem que sentar de um jeito, você não pode... Os meninos não têm isso. Então, assim, a sociedade já forma esse conceito de que as mulheres precisam estar sempre medindo, vendo o que elas estão falando, como elas vão falar, como elas vão se portar. Então, a gente sempre já tem isso intrínseco a independente da profissão. Só por ser mulher, a gente já tem isso já estigmatizado no nosso subconsciente de como a gente deve se portar, de como a gente deve falar, de como a gente deve agir. E a gente sempre se preocupa muito de o que eu estou passando com isso, né? Como as pessoas estão recebendo o que eu estou falando, como eu estou falando. Não posso falar muito alto, mas também não posso falar muito baixo. Ainda mais na engenharia, se você falar muito baixo, você está perdendo ali a credibilidade do que você está falando, o respeito pelo que você está Não, dizendo. e se você é arrojada na sua carreira também, você é arrogante, Exato. são situações, Então, né? ali é uma Sempre linha se- muito Sempre se tênue. pulindo pra poder... Exatamente. Então, assim, no meio profissional, claro, isso atinge a todo mundo, mas Sim. as mulheres, elas Sim. sempre lidam com isso É. fora do meio profissional. É pior. Então, muita das coisas não, mas grande parte a gente já aprendeu a lidar vivendo, crescendo na nossa sociedade. A gente já É. sabe como lidar com certas coisas. Mas muitas vezes ainda a gente se pega numa situação, né, que é desagradável e você fica às vezes desconcertado, não sabe o que falar, É. sabe como agir. Ainda mais quando é fogo amigo, né? Quando Sim. vem de alguém que você não Não espera, espera. de uma amiga sua de trabalho, quando você vê, você fica assim, caramba, não Não. acredito! E- Como? Essa questão me acompanha, começou comigo, né, em relação ao futebol, por exemplo. Hoje é normal você ver muitas mulheres na arquibancada, mas a minha paixão pelo Flamengo vem desde muito pequena. Então, assim, tinha um estereótipo de isso não é pra mulher, né? Uhum. Futebol é coisa de homem. Então, é isso que a Micaela falou, é muito verdade. E o Gabriel tocou num ponto muito forte,
que a gente, quando inicia, nós somos muito jovens, a gente não está preparado para ouvir esse tipo de Sim. críticas. E eu lembro que teve uma situação muito desconfortável que eu passei, né? Não vou citar aqui todo o histórico para não me prolongar, mas eu quis sair da empresa que eu estava por conta de um comentário que houve. E, assim, era uma inverdade sobre a minha pessoa. E aí a Paloma, né, Paloma Morimoto, que foi uma arquiteta que me ensinou muito também, e ela falou para mim assim, olha só, você tem 18 anos, eu vou falar uma coisa para você, porque o que você tem de idade, eu tenho de experiência na profissão. Não, foi a primeira vez que você ouviu isso e não vai ser a última, você vai ouvir por muito mais vezes. E se você desistir agora, você pode abandonar a engenharia, não é para você. Se você quiser desistir. Porque você é jovem, você é bonito e você é competente. Então, você vai ouvir isso infinitas vezes na sua vida. E aprende a não ligar. Até porque a sua postura, o que você faz ou o que você deixa de fazer, só cabe a você. Não cabe a mais ninguém. E muitas vezes o que vão falar não vão ser verdade. E aí chega a maturidade de tanto acontecer, de tanto se repetir, você fala assim, não devo nada a ninguém, é mais um comentário, deixa pra lá. Deixa pensar, então. Mesmo. Exato. As costas estão largas de tanto apanhar. E, assim, e com isso a gente vai crescendo, a gente vai estudando, é o que eu falo. Se fosse pra ser fácil, gente, a gente não acordava cedo, não chegava em casa Sim. tarde, não estudava, porque uma coisa que eu sempre tive muito claro na minha cabeça. Eu sabia que a faculdade não seria a conclusão dos estudos, porque é o que muita gente pensa, né? Eu passei pelo ensino fundamental, média, a faculdade acabou. Não. Eu sabia que ali era o início de uma caminhada, porque a gente não para de estudar. Assim como o médico, o engenheiro também, porque vem as atualizações de normas, né, tecnologia, novos procedimentos. Então, se você parar, o mercado te engole, você fica obsoleto para o mercado. Sim. Exato. Então, a gente está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando. E essa é a diferença de um bom profissional, né, que vai avançar na carreira e o que vai ficar parado. Exatamente. É quem corre atrás, foi aquilo que eu falei. A primeira coisa que você precisa fazer é confiar em você mesmo. Segunda é correr atrás, para atingir os seus sonhos. Ninguém pode correr por você. E Então, como assim. o meio influencia, né? Demais. Eu acho que o meio influencia em diversas coisas na vida, né? A gente outro dia, né, Cleiton, estava até conversando sobre como um meio aí, uma pessoa, por exemplo, que vive numa classe social bem abaixo, ela fica influenciada vivendo naquele meio, e aí por que ela tem que furar a bolha? E aí eu fiz essa menção aqui como um exemplo. É a mesma situação de vocês. Vocês, às vezes, vão estar num meio que aquilo ali não é legal para vocês, aí vocês têm que furar a bolha, sair dali e dar um salto. Por isso, vai ser muitas das vezes, você vai ter uma atitude, como eu falei aqui, vai ter uma atitude arrojada na carreira, você é arrogante, porque você furou a bolha e você quer estar lá. Agora, gente, quem é que quer estar abaixo? Todo mundo quer. A gente está trabalhando porque a gente quer galgar um cargo maior, uma situação assim maior. Mas, claro, não é porque a gente quer derrubar ninguém. E é igual o caso de vocês. Por conta dessa rivalidade feminina, tem muita gente que acha, pô, vai derrubar a outra. Quer... Não, cara. Tem espaço para todo mundo. Você quer porque você gosta daquela profissão. Você gosta, você quer mudar, pô, saneamento. E as suas obras civis, Luz, gente, muda a vida de muitas pessoas. Muda. Entendeu? Você fazer um estudo técnico, uma coisa simplória, vai mudar e vai impactar a vida de muitas pessoas. Por isso que você falou aqui várias vezes. Às vezes as pessoas não têm a noção da importância de ser engenheiro. O quão importante você é para a sociedade no fato de ser engenheiro, de fazer uma obra, você impacta algumas vezes. No caso da Lucy, na entrega de imóveis, no sonho das pessoas, cara. E assim, entendeu? às vezes, muitas das vezes, os próprios engenheiros já perderam essa visão do que é ser engenheiro, da importância da nossa profissão. Então, aí a gente vê, né, várias atividades, né, não muito lícitas, como a venda de RT, onde você está desmoralizando você e a sua classe. Banalizando a nossa engenharia. Não, isso aqui eu assino e toma aí, R$50. Gente, a responsabilidade técnica é muito séria. Sim. É o seu nome, é a sua profissão, é a sua classe. Você está representando ali todos nós. Quando você mostra para alguém que não entende o que é engenharia, que aquilo ali, ele só assina e não precisa nem ver. Banaliza a profissão. Você está banalizando a atividade de todo mundo. Então, por que eu vou contratar um engenheiro? Se ele não precisa nem ver, o pedreiro vai lá, vai construir para mim, vai dar tudo certo. E aí a gente entra num ponto também da precificação. Fulano faz mais barato. Mas eu não estou preocupada com preço, eu estou preocupada com o valor que eu entrego. Porque, assim, fulano tem a especialização que eu tenho, fulano estudou o que eu estudei, então
entra essa questão da precificação, entra no que a Micaela falou. É a banalização, porque a pessoa, para fechar um serviço, ela vai dar qualquer valor e às vezes não paga nem o custo daquilo ali. Exatamente. Não paga mesmo, não. Vamos lá? Vamos seguir aqui, que Vamos senão seguir. esse assunto é muito legal. Baseado em cima do que vocês falaram, em cima do que a gente está dizendo aqui, que as pessoas não têm noção, baseado no que o nosso podcast hoje está caminhando para as mulheres na engenharia, a gente separou aqui mais uma brincadeira sobre mitos e verdades. Aí vou deixar o Gabriel fazer essa. Só que antes de fazer essa brincadeira, Gabriel, eu queria fazer uma pergunta aqui, porque a Lúcia falou algo muito interessante aqui, e eu queria fazer uma pergunta para as duas. A Lúcia já falou que não tem filho. Micaela tem filho? Também não. Então, a minha pergunta é o seguinte. Com isso tudo que a gente falou até agora, tudo que a gente se baseou aqui, todos os preconceitos, todas as dificuldades, todas as honrarias, todas as coisas até que fez você chegar até aqui. Se vocês tivessem uma filha, vocês apoiariam? Vocês falaram que tiveram dificuldade no início de ter apoio familiar, mas vocês apoiariam hoje a filha de vocês para fazer a engenharia? Sem dúvidas. Com certeza. Sem dúvidas. Acho bacana. que a gente tem... Eu, particularmente, posso falar por mim, mas acredito que a Lúcia também tenha... Assim, é uma honra ser engenheira, é uma grande certeza. felicidade da minha vida. Eu tenho uma paixão pela profissão. Me fugiu a palavra que eu quero falar, mas orgulho. Eu tenho orgulho da profissão que eu tenho. E acho que quando você se sente assim, você quer passar isso. Você é feliz como engenheiro, você quer que outras pessoas possam também se desenvolver nessa área. E essa sua pergunta me lembrou uma coisa, só abrindo aqui um parênteses. O nosso Conselho Federal, né, o CONFEA, ele fez um censo esse ano, ligou para diversos profissionais do Brasil inteiro, fez várias perguntas para conhecer como está a engenharia, a agronomia e as geociências no Brasil. Uma das perguntas foi exatamente essa. Você indicaria para o seu filho a sua profissão? Bacana. A maior parte, mais de 80% dos profissionais respondeu que sim. E aí uma outra pergunta que também envolve as mulheres, é um censo muito legal, depois vale a pena, tá disponível no site do CONFEA, e vale muito a pena observar os dados ali, porque tem muitas perguntas interessantes. Tinha uma pergunta que era assim, o que levou você a fazer engenharia? E aí dividido por sexo. Os homens. Era o meu sonho de criança. Sempre sonhei em ser engenheiro. E eu vejo isso com meu marido. Meu marido é engenheiro civil também, fez técnico de edificações. Desde pequeno, ele sabia que ele queria ser engenheiro. Ele foi fazer o técnico sabendo que ele queria ser engenheiro. Ele foi fazer engenharia civil dando certeza que ele queria fazer aquilo. Eu falei já que eu queria medicina, estava na dúvida de medicina. Fui fazer engenharia porque era a área ali de exatas e eu gostava. E fui fazer. Mas assim, até então eu queria medicina. Não era engenharia. Eu não sabia bem, assim, o que escolher. Não era o meu sonho de infância. Sim. Então, assim, quando eu era pequena, eu não brincava de construir coisas. O meu marido tinha um monte de coisa de construir. A única coisa que eu tinha era aqueles bloquinhos que você construía ali, a torre do relógio. Era a única coisa que eu tinha, montar assim. a cidadezinha ali. Era a única coisa que eu tinha. O restante era, era o que eu ganhava, né? Panelinha, fogãozinho, bonequinha. Era só isso que Você eu tinha. assistiu o Bob Construtor no Discover Kids. Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti. Não, eu também, pô. E engraçado que mesmo a gente brincando com isso, as pessoas tendem a nos encaminhar mais pro lado da arquitetura. Sim, e a arquitetura é predominantemente feminina. Tem 60% de mulheres e 40% de homens. A engenharia é 80-20. É 80% de homens para 20% de mulheres. Então, assim, as mulheres já estão muito mais associadas à parte de decoração, de pensar os espaços, do que a obra. Sim. Quando você... assim, a sociedade, quando pensa em obra, pensa em homens. Tanto que a plaquinha era homens trabalhando, né? Então, assim, não tem ali mulheres. Ali não é o local da mulher, no grande conceito aí. Uhum. O que é totalmente errôneo, né? As mulheres, elas estão trabalhando, sim, nas obras e muito competentes naquela atuação. Então, a gente precisa desmistificar essa ideia de que a obra é dos homens e... o design interior é das mulheres, a arquitetura é das mulheres, mas a obra não. E eu fui parar na engenharia justamente pelo que a Micaela falou, grade curricular. Também não era um sonho, tipo, eu quero ser engenheira. Então, geralmente é assim. E aí, 80%, 70% dos homens eram um sonho de infância. E aí depois, o segundo quesito é porque eles eram bons em matemática e física.
das mulheres era 85%. Eu era boa em matemática e física e decidi fazer engenharia. Mas não era um sonho de infância. O sonho de infância estava assim, bem lá embaixo. Tinham vários outros quesitos que levavam as mulheres a fazer engenharia. Então, assim, esse censo tem várias informações legais, até de quais são os cursos que mais tem mulheres, porque a gente predominantemente é masculino, mas tem alguns cursos da engenharia que tem mais mulheres do que homens. Então, assim, a engenharia química é muito próxima, a engenharia de alimentos tem mais mulheres do que homens, mas a engenharia civil tem uma disparidade muito grande, as engenharias mais tradicionais ainda tem uma grande disparidade entre os sexos. Não, é até bom você falar de outras engenharias, porque fica bem amplo aí para as mulheres que o programa CREA Mulher não é só para engenheira civil. Não. Entendeu? No nosso comitê gestor, como é o programa Mulher Hoje, a gente tem 3 coordenadoras, Ana Paula Maziero, a Tereza Cavalcante e eu. E nós temos um comitê gestor de 10 mulheres, da qual a Raquel faz parte, a Raquel, professora da Unição, faz parte do nosso comitê gestor. E aí a gente tem agrônoma, a gente tem geóloga. Nesses vídeos da atuação do programa Mulher que eu comentei, a gente tem vídeo de design de interiores também está dentro do nosso conselho, geóloga, geógrafa, agrônomas. A gente tenta trazer todas as profissões, porque o programa Mulher não é um programa meu, né? Porque estou coordenando agora. Não é um programa da Ana Paula, que é a nossa coordenadora. É um programa das mulheres do nosso conselho. O programa precisa refletir quem são essas mulheres. O que elas estão buscando, qual o interesse delas. Então, assim, a primeira ação que a gente começou a fazer ao longo desse ano, além, em paralelo, né, dos eventos, a gente fez um formulário para entender a necessidade das mulheres. Então, quem são essas mulheres, onde elas estão, elas têm filhos ou não. Porque o nosso evento, a gente abre um espaço infantil para elas levarem os filhos ou não. Isso. Então, a gente precisava conhecer aquela mulher, qual é a profissão, onde ela mora, para a gente poder... Porque o CREA é no estado inteiro. Então, quais municípios a gente pode estar levando os nossos eventos que a gente sabe que vai ter adesão? Que tipo de evento aquela mulher quer? Ela quer participar virtualmente? Ela quer participar presencialmente? Ela quer uma capacitação? Ela quer um evento de networking? Ela está buscando emprego? Ou ela é empresária e está querendo contratar outras mulheres? Então, a gente queria entender o perfil para a gente poder pensar o 2026 de forma mais assertiva. Direcionado. Então, a gente começou... ainda está aberto, caso você queira participar do programa Mulher, pode preencher para a gente poder melhorar o nosso planejamento para 2026, porque, como eu falei, o programa Mulher precisa refletir as nossas mulheres daqui no estado do Rio de Janeiro. Então, a sua participação é mais do que importante para a gente. Gente, agora, como o Cleito disse, nós vamos para a brincadeira agora de mitos e verdades. A primeira frase é a seguinte, eu vou até falar com a Lúcia. Lúcia, é verdade que o Flamengo é o melhor time do mundo? Com certeza. Não, tô brincando, gente. Vamos lá. Não tá no script, infelizmente, né? E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Vamos lá. Bom, essa aqui, ó. A gente até falou sobre isso aqui durante o podcast. Engenharia civil é curso de homem. Não. Mito ou verdade? Mito. Completamente. A maior mentira Tem de todas. certeza? Mito? Mito. Você discorda? Claro que não. Sua esposa tá vendo, Cleiton. Eu senti a pressão nessa pergunta. Sua mãe e sua esposa tá vendo aí, Cleiton. Me acompanhe. Vamos lá. Gente, isso aqui é absurdo. Mulher não aguenta obra. Mito. Com certeza. Muito mito. Tem Tá nada aqui a a ver. representante aqui, ó. Verdade. Engenheira sempre acaba sendo confundida com arquiteta. Essa é uma verdade. Isso Gente, acontece. eu precisei tatuar aqui, ó. Mostra aqui, mostra pra cá. Mostra Olha lá. Olha, tem um coordenador, vou falar o nome, Michel. Toda vez que eu encontrava com ele, e aí minha arquiteta. Eu falo, gente, eu sou engenheira civil, nada contra, mas eu sou engenheira. Mas aí entra Isso é também dentro do que eu impressionante, falei, né? As arquitetas são maioria no conselho. Então, quando você tem uma mulher na obra, Ou é arquiteta, ou é engenheira civil, mas proporcionalmente tem a maior probabilidade é que ela seja arquiteta do que engenheira, porque em Exatamente. números, né, tem mais. Não, então a gente arquitetas. vai deixar um recado aqui, gente. Aí, o recado para todos os homens que estão ali no âmbito da engenharia civil. Vamos mudar essa pergunta, pô. Chegar assim e perguntar, você que é arquiteta? Não. Pergunta qual o seu nome, qual é a sua função aqui na Exatamente. obra. É mais fácil, Melhor. porque é chato, né? E nem sempre vocês estão no dia bom pra ficar respondendo, porra, entendeu? Coisa assim, Eu já faço assim, ó. pô. Já me poupo. Gabriel, aproveitar o gancho e fazer a velha rivalidade que a gente escuta isso nas cadeiras da faculdade.
Mas tem algum problema ser reconhecida como arquiteta? Não, nenhum. Só Só não é verdade. só não é verdade. Exatamente. Nós só queremos representar a nossa profissão Exatamente. Exatamente. Até porque a gente não quer... É só uma brincadeira, hein? A gente não quer ali Arquitetas. fugir da nossa atribuição. Exatamente. Engenheiro, arquiteta. E assim, capacete rosa ajuda no respeito na obra? Não. mito. Eu Mito ou verdade? Eu nunca usei o capacete sem ser branco. Eu também só usei o Gente, é branco. muito mito. Mas isso é mito. não é verdade. Isso é mito. E assim, a gente tá caminhando pro final aqui do podcast. Foi uma conversa muito bacana. Já? né? Infelizmente, a gente gostaria de ficar aqui 3, 4 horas Se conversando. quiser, é só né? chamar que a gente volta. Mas, não, e vocês estão... são Vocês bem-vindas usaram- aqui a qualquer momento, tá, Usaram gente? vários jargão, né? Eu vou usar aquele. Tudo que é bom, Dura pouco. dura pouco. Verdade. E aí a gente vai deixar aqui para vocês. Vocês já deram Sim. alguns recados, mas eu queria que vocês falassem o olhar para o futuro da engenharia para as mulheres. E fazer um encerramento falando de novo, né, do trabalho de vocês. E aí, por exemplo, o seu caso é botar aí um Instagram do programa O CREA Mulher, Uhum. falar, porque eu acho que quanto mais a gente divulgar, melhor. Então, esse espaço aqui nosso é para divulgar qualquer coisa assim que seja para engrandecer Exatamente. a profissão, tá? Perfeito. A Lucy também, Lucy, a sua empresa tem um trabalho muito bacana, como você falou. Você tem uma atuação numa coisa que é muito especial, que é essa de vistoriar o apartamento, a entrega de um Sim. imóvel. Isso é muito bacana. Eu acho que você mexe com o sonho das pessoas, a pessoa chega lá, às vezes são pessoas leigas, Sim. muitas das vezes que aí não Sim. sabe, aí você vai lá ver se realmente o caimento pro ralo tá direitinho. E a né? emoção toma conta nesse momento também. E aí as pessoas não enxergam Pois é, nada, né? o revestimento ali tá bem assentado, o espaçamento ali do rejunte tá adequado, Sim. entendeu? Então, isso é muito legal. E aí, acho que é interessante também nesse final você também Verdade. falar sobre isso e divulgar as redes sociais de vocês. Apesar que a gente vai fazer collab aí, vai divulgar também, mas é bom falar que aí, de repente, a gente consegue botar ali embaixo, bonitinho, entendeu? No vídeo. tá bom? Ótimo. Vou começar então. Pode ser. Primeiro, um recado aqui de finalização. Primeiro, agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui, a luz das nossas conversas. Já estou no grupo do WhatsApp, já estou lá fazendo parte e convido vocês também a fazer. Acho que entrei tem pouco tempo, mas já vi que é um grupo bem movimentado e as meninas estão ali realmente para se ajudarem, então não perca tempo, participe também. Convidar a todas a participarem do programa Mulher do CREA do Rio de Janeiro. O CREA ele tem se preocupado em fazer ações para que a gente possa trazer melhoria profissional para as nossas mulheres, não só para as mulheres, né, para todos os nossos Sim. profissionais, mas pelo tema do podcast, né, especificamente para as mulheres. Então, participe, nos ajude, nos dê ideias. A gente está querendo construir um programa cada vez melhor. Então, a gente já está planejando as nossas atividades do ano de 2026. Então, se você quiser colaborar conosco, será super bem-vinda a participar dos nossos vídeos, participar dos nossos eventos. Tivemos agora o nosso último evento foi uma aula de yoga, na verdade foi um workshop de inteligência emocional também, cardio-intuitiva, e aí depois, até porque Setembro Amarelo, então tem a questão ali do suicídio, da depressão, a gente fez um workshop falando sobre essa temática de como você aprender a viver consigo mesmo, né? Que muitas das vezes as pessoas têm certas dificuldades. E depois a gente fez uma aula prática de yoga ao ar livre no sábado. E teremos agora o Outubro Rosa, começando outubro. Então, diversas outras atividades. Participem, procure se informar, entre em contato conosco. Teremos o maior prazer de recebê-las. A nossa rede social é Programa Mulher CREA RJ. A gente está no LinkedIn, no Instagram, enfim. Pode procurar também nas redes sociais do próprio CREA, a gente está lá. Estamos no site do CREA, temos e-mail, estamos no WhatsApp. Tem tudo nas informações lá no Linktree do Instagram. Fiquem à vontade de entrar em contato conosco. Serão muito bem-vindas a participar conosco. A minha rede social é Micaela Midon. Micaela é com CK. As pessoas nunca... Eu sempre preciso falar isso, porque ninguém escreve com CK. Micaela Midon. Também estarei sempre disponível para conversar com vocês. Fiquem à vontade. E continuem participando e, né, assistindo os episódios do podcast dos Engenheiros Anônimos.
Obrigado, Micaela. Obrigado. Obrigada. Bom, primeiro agradecer o convite de vocês, né, por participar aqui desse podcast. Agradeço também a Micaela. Reforço o convite da Micaela a vocês participarem tanto do grupo quanto a acompanharem o programa CREA Mulher, né, e dizer que quem precisar dos nossos serviços, né, para inspeção e vistoria de imóveis, gerenciamento de contratos também, ou qualquer outro trabalho técnico na área de patologia da construção civil, podem me acionar Star Engenharia. Minha rede social é @engelucipaiano. Lá no meu perfil tem o perfil da Star e tem também o link do meu WhatsApp. Quem quiser participar do grupo é só mandar uma mensagem que está super convidada. E acompanhe também o trabalho dos meninos, que vão ter vídeos muito interessantes aí ao longo do caminho. Obrigado. Obrigado. E aí, Cleito, quer começar o nosso encerramento? Eu queria deixar os agradecimentos também. Para mim foi muito gratificante bater esse papo com vocês, aprender um pouco mais, ter outra visão, né? A visão do lado feminino na parte da engenharia. Agradecer até aceitado o nosso convite. Então, foi muito bom esse bate-papo. Obrigado e volte sempre. Pode deixar. Voltaremos. Gente, agora minhas palavras, né, são basicamente as mesmas do Cleito para vocês. Dizer que, provavelmente vocês vão estar aqui outras vezes, porque a gente quer trazer o tema do saneamento e também de patologia. Sim. Então, provavelmente a gente vai convidar vocês, porque é muito bom o bate-papo. Agradecer também a amizade de vocês aí que a gente tem dentro da profissão. Às vezes, né, a gente perturba um ou outro. Às vezes eu mando mensagem para você, Micaela, para a Lucy, entendeu? Perguntando alguma situação, mas é porque acho importante esse tipo de integração, entendeu? Entre os profissionais. Como a gente já falou aqui, a gente vai sempre galgando coisas maiores e melhorando a profissão, né? Sim. A entrega do serviço da profissão, tá? Muito obrigado, tá? Volte sempre, divulguem e cada vez mais o serviço de vocês é importante. Vocês precisando da gente também, a gente vai estar sempre divulgando, né? A gente já faz isso, mas a gente vai fazer mais vezes, e quantas vezes forem necessárias, tá bom? E deixar aqui um recado pro pessoal que acompanha os Engenheiros Anônimos. Quem quiser participar aqui do podcast, quiser trazer um tema importante para a engenharia, não necessariamente você precisa ser engenheiro, só ter a ver com o meio, entendeu? Você, de repente, não é técnico, é um mestre de obras, é um pedreiro, é um encarregado, ou encarregada, ou mestre de obra feminina, entendeu? Então, assim, vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, que a gente vai divulgar, e mandar perguntas, sugestões para o próximo podcast. Da mesma maneira que a gente vai estar divulgando o podcast, o perfil delas, e podem ir lá também fazer perguntas. Está todo mundo aberto aqui a tirar qualquer tipo de dúvida. E outra situação é a seguinte, como a Lucy falou, ela tem um grupo que é de mulheres que tem a ver com a área da engenharia. Então é muito importante vocês, mulheres, que estão buscando entrar nessa área, entre em contato lá com a Lucy, lá no direct, lá do Instagram, e pede que ela vai estar colocando vocês no grupo. Da mesma maneira que a gente aqui dos Engenheiros Anônimos, a gente tem um grupo que não é só de mulheres, né? A gente tem um grupo que tem gente até de outros estados, em que divulgam muito vagas na área da engenharia e troca informações técnicas. Então, quiser entrar nesse grupo também, entre em contato com a gente, que a gente vai estar colocando lá. Demais, agradecer a todos vocês aí por acompanhar e continuem acompanhando, que vem muita coisa boa aí, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada.